É uma alegria gigantesca estar aqui, é um orgulho gigantesco estar junto com o pessoal no NEPA que desenvolveu esses materiais de hoje, cujas trocas foram fantásticas para a elaboração da construção de uma subjetividade mais intensa do sujeito adolescente, de uma percepção de mundo diferente. Eu espero que hoje a gente traga algumas questões assim fundamentais para entender um pouco do que seria essa clínica desse adolescente, mas também para entender que ambiente faz parte da construção dessa clínica. Então, cuidadores, estruturas pedagógicas, educacionais, tudo isso faz um ecossistema de acolhimento desse jovem. Tá? Então, vou apresentar algo para vocês rapidamente aqui, às 9h30 a gente começa com a primeira apresentação da Janaína. Vou passar algumas regrinhas a partir dali também, mas, novamente, sejam muito bem-vindos, dá uma alegria gigantesca estar aqui. Aparecendo uma moça aí, fundo azul. Está aparecendo, sim. Então, tá bom. Novamente, sejam muito bem-vindos. Esse é o segundo seminário Psicanálise e Adolescência do NEPA. Vocês vão conhecer um pouquinho mais do que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Adolescência. Vão conhecer um pouquinho do que nós fazemos nos debates, na construção desse sujeito adolescente, de como todos os conteúdos aqui foram trabalhados de uma maneira muito importante para nós, em termos do que trazer para quem está assistindo, para quem está ali pensando em como construir uma clínica do adolescente, para aqueles que são pais e cuidadores, para pedagogos, que muitos pedagogos nos procuram para saber formas de acolhimento, de como elaborar formas de acolhimento que possam ser mais de acordo com uma certa contemporaneidade. Enfim, sejam muito bem-vindos. Então, iniciando mesmo, falar um pouquinho sobre a organização do NEPA, acho que é importante para quem não conhece. O NEPA é coordenado por mim, o meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou psicanalista, escritor, professor e comunicólogo. Eu tenho uma especialização tenho um foco muito grande no atendimento de adolescentes e também de adultos. Sou pós-graduado em semiótica e análise do discurso, e eu sou pós-graduado em psicanálise e análise do cotidiano pela PUC. Além disso, o Fabrício, um parceirão, um colega assim, de uma intensidade muito forte em termos de trocas, ele é psicanalista, professor, gestor e pesquisador, tem graduação em filosofia e serviço social, especialista em psicanálise, mestre em serviço social, e ele também é diretor da Escola de Psicanálise de Curitiba. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso rapidamente, para tentar trazer um pouco desse panorama, tá? Deixa eu só aceitar o pessoal que está entrando. Pronto. Acho que era a Vanessa que entrou. O que é a EPC? A EPC é a Escola de Psicanálise de Curitiba. Eu sou um dos professores lá, sou uma das pessoas que está intensamente na transmissão da psicanálise junto à escola, além de toda a construção da formação inicial para conhecer Freud, para conhecer a estrutura mais ortodoxa, para passar um pouco por outros autores e também fazer uma organização com uma construção de uma clínica. A EPC oferece tudo isso de uma forma muito ética, muito organizada, muito acolhedora. A ideia é realmente que a gente crie um sistema de entendimento da psicanálise para que ela se torne um pouquinho mais leve, mas ao mesmo tempo recheada de conteúdos. Então, além da formação, existem os eventos paralelos, do tipo as discussões das obras de Freud, a live da EPC, que tem conteúdos bastante amplos na organização da psicanálise. Além disso, eu sugiro muito que vocês conheçam o canal YouTube da EPC, é gerido pelo Marcos também, mas pelo menos 2 vezes por semana, tem algum vídeo novo lá, falando sobre conceitos basilares e informações gerais. Tem o Café Psicanálise, onde a Daniela Machado traz um psicanalista para que a gente possa conversar um pouquinho sobre algum tema específico, mas também cria uma amplitude desse tema. Para quem não conhece, tem o meu espaço para falar de cinema e psicanálise, o Luz, Câmara e Psicanálise. A gente desenvolve toda essa dinâmica de construção de um saber para que possamos falar um pouquinho de entretenimento, mas também possamos trazer alguns conceitos basilares da psicanálise.
tem muitos eventos trabalhando juntos no contexto da EPC. A partir dos próximos dias, a gente vai ter uma organização nova dentro desse processo, que é o Darcy Martins, um psicanalista também, falando sobre o Lacan. Ele chamado Lacan sem enigmas, achei um nome muito interessante. Ele vai trazer os conceitos de Lacan de uma outra maneira. Tem o projeto Conexão EPC do JP, do João Paulo. Ele também traz respostas para perguntas feitas e direcionadas para ele, num formato simplificado, mas mesmo assim aprofundado das questões. A minha parceira de outros projetos, a Karina Camacho, tem um grupo focado em pares, o Grupo Pares, onde uma vez por mês a gente vai lá, debate sobre casos clínicos, consistências e inconsistências da psicanálise, e tem uma organização também por WhatsApp. Karina também é minha parceira nos projetos relacionados ao Sandor Ferenczi. Então, a gente tem um curso ensinando um pouco sobre a clínica de Sandor Ferenczi, trazendo um aprofundamento disso. E a partir desse curso, nós também desenvolvemos um grupo que está seguindo todos os textos na ordem, os textos escritos por Ferenczi, na ordem. Tivemos vamos ter o terceiro ou quarto encontro no mês de novembro ainda, mas existe uma vontade muito grande, um desejo muito grande no meio da Karina de falar sobre a clínica de Ferenczi, que faz muito sentido para nós também. Esse é só um pedacinho do ecossistema criado pela EPC. Caso vocês queiram conhecer, saibam mais nas redes sociais, no site e tudo mais. O que é o Núcleo de Pesquisas de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Adolescência, o NEPA? Na verdade, ele surgiu muito de uma provocação para mim mesmo. Em algum ponto da minha jornada psicanalítica, eu quis saber mais sobre o que seria uma clínica do jovem, o que seria uma clínica do adolescente. Eu comecei a perceber que nos atendimentos precisava de um manejo clínico um pouco diferente. Eu comecei a perceber que não tinha muito material envolvido com isso. E eu senti falta da teoria e da organização prática a partir dessa teoria. E daí, pesquisando um pouco mais, eu percebi que existia uma certa dinâmica de não ocupação desses espaços na relação com os adolescentes. Então, eu montei um curso chamado Curso Psicanálise e Adolescência. Algumas pessoas aqui devem ter participaram efetivamente. Nós estamos indo para a 6ª turma já no próximo ano. Há uma possibilidade desse curso se tornar online, gravado, mas a gente está debatendo de como vai fazer isso ainda. Mas partiu dessa provocação minha de como existia uma incidência de conteúdos adolescentes na minha própria análise, e principalmente como a gente poderia construir, como pessoas interessadas, psicanalistas interessados, poderiam construir uma clínica voltada para o jovem. E o Fabrício e a EPC abraçaram essa ideia. Vamos falar sobre adolescente. Daí a gente criou um grupo de estudos a partir desse curso, uma provocação dos próprios participantes, que inclusive estão no NEPA também, e que até hoje nós desenvolvemos esses encontros, antes uma vez por mês, agora 2 vezes por mês, em que a gente vai lá elaborando possibilidades, trocas, conteúdos, bibliografia, sobre como construir uma clínica na relação com o adolescente. Esse grupo evoluiu para o NEPA. Esse grupo, em algum ponto, ele se tornou uma coisa um pouco mais ampla, porque além do grupo, o GPA, o Grupo Psicanálise Adolescente, a gente começou a pensar, vamos ocupar outros espaços além das trocas aqui. E uma das coisas provocadas pelo próprio grupo foi, vamos escrever textos, então, sobre isso. E daí surgiu essa oportunidade de construir o NEPA e um portal para isso. Então, do curso, fomos para o grupo, que depois fomos... e vai reiniciar agora em janeiro desse ano, caso vocês tenham interesse, acompanhem nas redes sociais, reiniciar para os novos participantes que tenham interesse. E o GPA evoluiu para uma organização de um núcleo, uma possibilidade muito mais ampla de trocas. E hoje a gente tem o NEPA construído a partir também para o desenvolvimento do primeiro seminário, que foi o ano passado. A organização disso foi de publicizar esses materiais e a apresentação dessas produções teóricas. Então, a gente já tem um seminário anterior, muito rico, ele está disponível no canal do YouTube do NEPA. Não precisa anotar nada disso, depois a gente vai compartilhar tudo com vocês no grupo, tá? E essa amplitude de levar a clínica para outros lugares.
E daí uma fomentação não apenas numa base teórica da psicanálise, mas pensar conteúdos para os cuidadores, pensar conteúdos para os pais, pensar conteúdos, inclusive, para pedagogos que nos procuram muito. Como fazermos acolhimento, como a gente pode construir uma subjetividade diferente, quais as incidências que a gente pode tirar da psicanálise e que possam nos auxiliar. Isso foi evoluindo para um portal. Hoje a gente tem o nepa.com.br, em que vocês vão encontrar textos, publicações, as informações sobre participantes. Hoje a gente está estreando o podcast, que é uma alegria gigantesca, manejado aí, organizado pela Carol Miranda e pela Gabi Brown. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Organizações de bibliografia no site. Tudo que a gente conseguir colocar para compartilhar isso com vocês interessados, a gente vai fazer. Então, é um espaço de... Em 2025, a gente vai ampliar esse espaço para um lugar de busca de possíveis analisantes, talvez organizar uma área mais de conteúdos um pouco mais técnicos, a gente vai debater isso juntos no próximo ano, tá? Enfim, uma grande surpresa para vocês, mas vou deixar já um easter egg, uma provocação, que talvez a gente desenvolva uma pós-graduação lato sensu, focada em psicanálise e adolescência, em parceria com uma faculdade, a Faculdade Sirius. E isso me dá uma alegria gigantesca, gigantesca. Além de tudo que está acontecendo, pensar em construir uma pós de responsa, parruda, com vontade, para falar não apenas da criança, adolescente, mas do adolescente na sua subjetividade, é uma provocação que eu tenho feito desde o início dessa minha jornada. Enfim, a gente vai falar bastante sobre isso em outros momentos, mas fica aí já a possibilidade de que isso vá vir a acontecer, tá? Então, o portal do NEPA, vocês podem acessar, nepa.com.br, vocês vão receber todas as informações lá, conhecer os participantes, então tem fotinho, tem as informações sobre cada um dos participantes naquele semestre, as trocas relacionadas a isso, e os textos estão também num espaço específico onde vocês podem ler, compartilhar, tem bastante provocação. Vocês vão encontrar textos de variedades diferentes, porque uma das coisas que o NEPA fez, junto com o grupo, foi pensar em linguagens que tivessem a ver com o psicanalista, linguagens que tivessem a ver com o adolescente, também com os cuidadores e também com pedagogos. Então, vai ter uma variação de formas de linguagem ali, deixando tudo mais rico na nossa perspectiva, tá? E a partir de hoje, o Cipapod está disponível nos principais agregadores. Ele está ainda propagando para alguns lugares, mas você já vai encontrar no Spotify, na Apple, no Google, na Amazon, no Deezer, está tudo disponível lá. E o primeiro participante disso, depois a Carol pode até falar um pouquinho disso, a Carol e a Gabi, fui eu. A ideia delas é muito boa, é a gente pegar um filme que tem a ver com a construção do adolescente e tentar traçar um caminho ali de organizações de conceitos e de acolhimento a partir dali. Então, se tornou uma coisa, um conteúdo muito rico, que dá muito... tem muita coisa ali que a gente pode tirar e pode nos ajudar no manejo clínico. Então, já fica aqui também os meus parabéns e o convite para que vocês conheçam o Cipapod. A ONG a qual será direcionado todos os esforços financeiros aqui, menos os impostos e algumas outras pequenas coisas que foram utilizadas para cá, como sorteios, por exemplo, foi o Coletivo Autônomo Morro da Cruz, no Rio Grande do Sul. Tirado do próprio site deles, somos uma ONG que tem como objetivo promover a educação cidadã, a inclusão digital e o combate às desigualdades socioeconômicas do Morro da Cruz, comunidade da Zona Leste do Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, situado na região central da ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. Eu achei muito interessante toda a proposta deles. Primeiro que a gente pensou em reverter esse dinheiro para o Rio Grande do Sul, foi uma questão quase óbvia para nós, por tudo que assolou esse ano, a problemática toda das enchentes, etc., mas também porque o coletivo é muito responsável em termos de prestar contas. Então, vocês vão encontrar ali, por exemplo, relatórios de impacto, campanhas que são feitas, como isso foi redirecionado, como eles estão fazendo, de que forma, e principalmente como nós podemos ajudar lá, tá? Também vou colocar lá no grupo, estará no chat, no grupo do WhatsApp, a gente vai espalhar isso, essas informações vocês vão ter todas, tá? Esse direcionamento financeiro vai ser feito uma prestação de contas do NEPA também, daqui a 30 dias isso já vai ser redirecionado para o coletivo, mas a gente vai informar vocês de todos esses passos, tá?
Eu quero trazer um pouquinho sobre o seminário 2023 para entender que existe uma continuidade a partir daí. No ano passado, a grande provocação que a gente teve é de criar um tema que pudesse nos instigar a tentar responder uma pergunta fundamental. Então, o tema foi adolescência, fase de transição. A gente teve 8 apresentações, elas estão disponíveis no YouTube e foram extremamente ricas. A ideia de chamar um ilustrador para trazer um pouco de uma vivência pessoal para esse projeto, eu acho que é muito intensa também. Então, a ilustração feita para o ano passado foi feita pelo Lucas Silva, é um artista muito focado em organização de saúde mental. Ele teve uma inspiração numa obra chamada O Anjo Caído, do Alexandre Cabanel, e ele construiu isso na relação com o adolescente também. Essa ocupação de espaços no ambiente cultural, para mim, faz toda a diferença para a construção dos materiais. Então, o tema principal, adolescência, fase de transição, e a pergunta fundamental que a gente se fez, que a gente carrega ainda, é para quê? A gente começou com por quê, a gente evoluiu para que uma clínica especializada para adolescentes. Porque qual era a provocação nossa? Tudo que a gente encontrava era muito clínica para crianças, e depois tinha um pedacinho falando sobre adolescência, micro pedaço, e daí já se tornava adulto. Só que a gente percebeu nos atendimentos e nas provocações que aquele espaço da adolescência era muito intenso para ser colocado assim como se fosse uma coisa simples. Então, a organização de todos os nossos materiais foi por aí, de entender que existe um espaço muito, muito importante a ser ocupado de uma clínica do adolescente. Esse ano, o material foi desenvolvido também por um ilustrador, foi o Eduardo, o filho da Cláudia, que é participante do NEPA. Teve um foco muito numa jornada, numa reorganização, porque o tema passou por aí. Adolescência, desafios, afetos e necessidades na travessia para a construção do eu. Eu acho fantástico quando a gente traz isso de uma forma bastante exclusiva, vamos dizer assim, dos materiais, porque isso dá corpo para o que a gente está fazendo. Então, o tema principal desse ano, que a gente vai desvencilhar aqui, são desafios, afetos e necessidades na travessia para a construção do eu. Informações gerais, já ocupei um pouco mais do meu espaço aqui, então nós vamos organizar isso direitinho, tá? Informações gerais, as apresentações devem durar mais ou menos 30 minutos, de 25 a 30. Certificado, ele será enviado em 15 dias úteis para o e-mail de vocês, o e-mail cadastrado. Caso tenha algum problema, fale com a gente. Durante as apresentações, por favor, microfones será uma mesa redonda dos participantes no período da manhã e no período da tarde. A gravação do seminário estará disponibilizada na plataforma da IPC, vocês receberão esses acessos por e-mail. E caso vocês queiram enviar alguma pergunta sobre algo específico ali, enviem as perguntas pelo grupo do WhatsApp. Caso não possam ser respondidas durante o evento, serão posteriormente. A gente vai organizar e responder isso para vocês, tá? E, por favor, evitem questões sobre atravessamentos pessoais, relações familiares, por exemplo, para que possamos elaborar com amplitude. Então, por mais que há uma incidência, vamos tentar tirar o que nos atravessa numa ordem extremamente familiar desse espaço, porque são trocas, são informações, é legal que a gente trabalhe com uma idealização de casos clínicos, mesmo que numa superficialidade. Então, podem perguntar, tragam, mas que não seja de uma ordem tão pessoal, tá? A partir disso, eu enviarei uma pesquisa de opinião para o grupo do WhatsApp depois do evento, e após o sorteio, entraremos em contato com os vencedores para coletar os endereços de envio. Então, vai ter o sorteio hoje, a gente tem livros para sortear, vai ser no final, e todos que estão ali participam participam de alguma forma do seminário, não apenas aqui na presencial, também serão contemplados. Então, mesmo não estando aqui, eu espero que isso não espante vocês de ficarem aqui até o final, vocês vão também participar do sorteio. Eu acho justo, porque houve um investimento ali, acho que a gente tem que contemplar todos os que estiveram ali presentes desde o início, e principalmente que abraçaram a causa também quando a gente começou a divulgar. Lembrando que tudo aqui foi desenvolvido do zero, só com o coração, a mente e as inquietações de todos os envolvidos. Tudo pelo sujeito adolescente. Passando rapidamente os temas do período da manhã, às 9h30, que eu já trazei a apresentação da Janaína. A gente vai ter a apresentação da Janaína focando em angústia da socialização na adolescência em um recorte de 3 tópicos. 10 horas, a Carol Miranda, sexualidade e adolescência em um olhar psicanalítico. Às 10h30, a Fabiana, com transtornos alimentares na adolescência, reflexões psicanalíticas. O André entra com bullying familiar.
Ah, eu coloquei o horário errado ali, desculpa, são 11 horas, tá? Da brincadeira ao desenvolvimento do trauma psíquico. Às 11h30 a gente tem uma mesa redonda, 30 minutos, e às 12 horas a gente vai almoçar. O link vai ser o mesmo, a gente vai manter tudo isso aqui, tá? A gente retorna às 13h. Período da tarde. Pedro começa com as mídias sociais, a romantização do suicídio, implicações psíquicas, éticas e psicanalíticas. Eu falo um pouco sobre a importância da cultura e da fantasia nas elaborações com o jovem. A Gabi fala sobre o conflito de gerações na comunicação entre pais e adolescentes, e às 14h30, escutar-se para poder verdadeiramente ouvir. Dilemas da escuta adolescente. A Cláudia fecha o nosso seminário. E a partir daí a gente vai ter mais uma roda de trocas, batendo um papo, trazendo algumas coisas e perguntas, e depois, às 15h30, a gente finaliza e faz o sorteio, tá?